depois de um quarto de hora académico. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo quarto de hora académico, mas devido a problemas técnicos só conseguimos agora pôr isto composto. Bem-vindos a mais uma live da Iniciativa Liberal de Odivelas. O meu nome é Marta Gamboa, candidata aqui à Junta de Freguesia de Odivelas, e venho hoje no papel de moderadora abordar mais um dos temas que faz parte integrante da nossa proposta para a candidatura às eleições autárquicas de 2021 aqui em Odivelas. O tema que nos traz hoje é sobre a saúde, e para conhecerem as medidas que integram na nossa proposta sobre este tema, temos connosco o Ricardo Helena, que é o candidato à cabeça de lista da União de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e contamos também com a presença dos nossos convidados, a doutora Cláudia Rocha, médica internista, e João Francisco, uma voz ativa na discussão da saúde mental. Ambos irão contribuir com as suas opiniões sobre o tema que vamos abordar hoje, que é a saúde. Relembro também que a nossa proposta de Iniciativa Liberal está disponível na nossa página oficial de Iniciativa Liberal Odivelas, em odivelasliberal.pt. Esclareço ainda que esta proposta é resultado de um conjunto de ideias e sugestões partilhadas por vários odivelenses que, ao longo de vários meses, viram desta forma uma oportunidade de dar a sua voz e fazer chegar também a nós as várias situações com que lidamos até hoje, nomeadamente devido ao déficit da resolução que temos constatado ao longo destes mandatos do Partido Socialista aqui no nosso Conselho. É com um grande orgulho que conseguimos declarar o resultado desse contributo, que está disponível nas nossas redes sociais desde o dia 23 de maio, e está disponível para que toda a comunidade possa consultar o nosso programa. Esperamos então que com esta live, seja mais uma das que temos feito até hoje, possa continuar a esclarecer todas as medidas que nós temos na nossa proposta da Iniciativa Liberal de Odivelas. E vamos então iniciar. Em relação ao tema da saúde. Uma saúde acessível, equitativa, eficiente e com qualidade é indispensável para qualquer organização social e o Conselho de Odivelas inclui-se nesse paradigma. Apesar da evolução ocorrida nos centros de saúde nestes últimos anos, ainda há muito a fazer nesta área com o objetivo de garantir melhor qualidade destes serviços. Recordo-vos que esta live está aberta para qualquer questão que os ouvintes possam querer colocar aqui junto de nós. Agora vou passar a palavra ao nosso candidato da Iniciativa Liberal, o Ricardo Helena, na qual eu peço que explique-me em que é que consiste esta medida associada ao decreto de lei na qual o município passa a gerir os cuidados de saúde primários. Ricardo. Obrigado, Marta, e também desculpa a todos pelo atraso, faz parte destas lives. Já é quase uma condição sine qua non já, um atrasinho. Portanto, aqui em relação ao nosso programa para a área da saúde, relembro que a nossa proposta é um documento de trabalho, deve ser visto como um documento de trabalho, ou seja, não está finalizado, está aberto a contributos da sociedade e profissionais de saúde. Relativamente à tua questão da transferência de competências relativamente aos cuidados de saúde primários para as autarquias, portanto, isto é muito recente, é o Decreto-Lei 55/2020, em que basicamente o Ministério da Saúde delega às autarquias a gestão das infraestruturas dos cuidados de saúde primários, ou seja, dos centros de saúde, assim como também do pessoal administrativo dos centros de saúde. E tanto quanto sabemos, Odivelas, até à data, não aceitou esta transferência de competências. Portanto, isto para nós é óbvio, que o Conselho tem que tomar a iniciativa de aceitar esta transferência de competências. Até para ter uma maior proximidade da população e permitir também uma melhor gestão dos recursos. Outras das medidas que nós defendemos é relativamente à lista de cidadãos que não têm médico de família, ou seja, de utentes, que na nossa área do agrupamento de centros de saúde, Loures e Odivelas,
são mais de 42 mil utentes sem médico de família. Ou seja, de grosso modo, 12% da população destes dois concelhos não tem médico de família. E nós promovemos o fechar este gap, fechar esta lacuna, através do apoio à criação do USFs, é uma das medidas. Ou seja, unidades de saúde familiar permitem uma melhor resposta e permitem uma melhor reorganização de recursos para permitir cobrir uma maior população também. Para além das que já existem, não é? Para além das que já existem, investirem mais, né, em todo o concelho. Investirem mais, sim. Como, por exemplo, o Olival de Basto não tem centro de saúde, só o centro de saúde da Póvoa de Santo Adrião, no caso da minha União de Freguesias. E, ou seja, ao fazer algo de raiz, já não seria necessário fazer um centro de saúde clássico, mas já poderia-se fazer uma USF, um edifício para uma USF. Algo mais moderno e não tão oneroso para os cofres públicos. Claro. Também, por exemplo, temos a Unidade de Cuidados de Saúde Primários da Urmeira, ou seja, é um estado pré-USF, está numa evolução que já não é médico de família, já é uma unidade, agrega vários clínicos, mas ainda não tem autonomia de uma USF. Ou seja, também ajudar esta unidade de cuidados primários a fazer uma transição evolutiva. E as restantes USFs, que são de tipo A ou tipo B, também permitem que consigam evoluir para o modelo tipo C. E o tipo C, a maior diferença para as outras USFs, já tem contratos-programas. E este contrato-programa permite que, para X de população, a USF tem X financiamento, e quanto mais investir em campanhas preventivas e medidas de saúde pública para reduzir cuidados hospitalares ou internamentos, conseguem ter depois mais fatia do orçamento para reinvestir na própria capacitação das USFs. Então, já agora, aproveitando essa tua observação, eu perguntava aqui à doutora Cláudia, como é que vê o papel do poder local na gestão dos cuidados de saúde primários? Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite e cumprimentar a todos. Também aproveito para dizer que sou médica de medicina interna, portanto a minha carreira é hospitalar, o que faz com que eu não tenha um grande conhecimento sobre a função e gestão dos centros de saúde e USFs, mas contudo acho que o poder local, pela proximidade que tem com a comunidade, pode ter um papel muito ativo nos cuidados de saúde primários, não só a nível administrativo, em gestão e criação e manutenção das estruturas, mas também das estruturas e o apoio a nível logística e administração dos técnicos, ou seja, do pessoal não médico. Acho que não pode ter um papel não só a este nível, mas também um papel ativo na prevenção e preservação da saúde dos seus munícipes, no sentido que, através da criação de programas que vão ao encontro do estilo de vida saudável, desde a alimentação, exatamente, desde a alimentação saudável, a prática de exercício físico, ao abandono de substâncias aditivas para quem consome. Acho que promovendo programas que ajudam a combater isso, promover programas que ajudam a uma maior literacia em saúde da sua comunidade e também programas que promovem o bem-estar mental, penso que ali as autarquias podem fazer muito. E então, apoiadas pela própria comunidade, pelos hospitais locais e pelos ACEs, acho que vejo com bons olhos essa transferência de responsabilidade, se isso ocorrer. E penso, como médica,
acho que sim, que era uma mais-valia para a comunidade se houver a transferência dessas competências, uma vez que há muito a fazer. Exato. Então, Ricardo, já agora só aproveitando então esta situação, de que forma é que tu achas que o município pode combater essas lacunas? Ok, então outra vantagem do município assumir as competências nos cuidados primários, através daquele decreto-lei que já mencionamos, é também, além das competências, eles vão passar a ter um instrumento, que é o Plano Estratégico de Saúde, ou seja, um plano municipal para a saúde na área do Isso concelho. consiste... Em que é que E consiste? neste caso, este plano poderia incluir a literacia em saúde, ou seja, usar os próprios média do Conselho, desde rádios, desde publicações, jornais, promover programas de literacia em saúde para as populações, também programas de apoio à saúde mental, porque ainda estamos a meio de uma pandemia, ou numa fase final de uma pandemia, e a saúde mental foi fortemente impactada por isto e vai ter que haver medidas para mitigar, e também programas de saúde pública, que no nosso caso, como concelho mais urbano, passa também por combate à obesidade infantil nas escolas e também programas de envelhecimento ativo. Ok. Então, aproveitando aqui a presença de João Francisco, do teu ponto de vista, como é que vês as atuais medidas aplicadas na saúde mental e de que forma é que podemos desmistificar essa saúde mental? Antes de mais, boa tarde. Aproveito como a Cláudia, faço assim um olá e um agradecimento um bocadinho mais rápido, porque diria exatamente o que a Cláudia disse. Agradecer o convite, continuo com a resposta à pergunta que me fizeste. Neste momento, todos e quaisquer cuidados que estão a ser tidos com a saúde mental são muito, muito limitados. Há poucas verbas que são usadas para combater esta falta, mas eu acho que, e é uma coisa que eu tenho visto muito no contacto que tenho tido neste tema e com as abordagens que tenho tido e o feedback que recebo das pessoas, é que eu sinto ser muito mais fácil educar as pessoas que nunca estiveram direta ou indiretamente ligadas a estas questões da saúde mental, pessoas que nunca sofreram uma perturbação, ou pessoas que nunca tiveram alguém no seu agregado familiar próximo, nunca sofreram qualquer perturbação, que cada vez é mais improvável, mas é muito mais fácil dar a estas pessoas a educação correta para lidar com estas mesmas situações do que mudar ou alterar as ideias pré-concebidas que a maioria das pessoas já têm em relação, por exemplo, às perturbações e, acima de tudo, ao que é de facto a saúde mental, porque assim como a saúde dita geral, vai muito para além da ausência das perturbações e, portanto, vai para essa plena capacidade de comunicação e de presença, não só com a própria pessoa, mas também com a comunidade, a capacidade de contribuir na sua plena capacidade para a comunidade e para os seus trabalhos, para as suas obrigações com a família e com toda a gente. E, portanto, acho que um bom sítio para começar a fazer uma mudança drástica e muito eficaz em relação a este tema é exatamente nas escolas, que é uma das propostas que vocês têm, porque a maior parte destes miúdos, lá está, nunca têm tido contacto com nada que seja parecido com a temática da saúde mental. Se a primeira vez que tiverem contacto for de uma forma educativa, não é explicar-lhes do que é que consiste, o que é que podem ser as consequências da falta de saúde mental, porque muitas das vezes estas crianças, a primeira vez que vão ter contato com estas situações, as duas uma, ou têm um familiar em casa que pode sofrer de uma dessas perturbações e depois, dentro desses casos, tem famílias que explicam às crianças o que é que está a passar e tem outras que não têm capacidade de o fazer e, portanto, a criança aprende por si própria a lidar com uma pessoa que está a sofrer com uma perturbação dessas sem perceber que a pessoa precisa de ajuda. Ou então, se as crianças, ou então, em alternativa, pode ser a própria criança que vai passar por uma perturbação dessas, que é uma coisa muito comum de acontecer, especialmente nos jovens adultos, portanto, nos adolescentes. É uma coisa que tem muita tendência a acontecer, a dificuldade de lidar com a falha, com a concretização de objetivos, e eles próprios podem passar por uma situação de falta de saúde mental e, se não estiverem educados para isso, e não tiverem em casa sistemas que os apoiem e que lhes fortaleçam as bases, que lhes permitem uma recuperação de um momento desses,
essa falta de educação pode fazer toda a diferença. E, portanto, É investir na informação, acima de tudo, exato. informar e fazer chegar a todas as classes e a todos os espaços, desde o espaço escolar, não é? Acima de E eu tudo. acho que, passando a seguir ao espaço escolar, as melhores pessoas para entrar em contacto, digamos, com as gerações mais velhas, e depois, quanto mais pessoas nós tivermos confortáveis a falar sobre o assunto, mais facilmente se consegue alastrar, é quase um efeito exponencial. É exatamente os pais dessas crianças, portanto, ter estruturas nas escolas que chamam, temos associações de pais, temos reuniões de turmas, em que os encarregados, os diretores de turma, falam com os pais e começam a ensiná-los como é que eles podem, por exemplo, lidar com uma criança em casa que esteja a sofrer de uma perturbação, ou como é que eles podem estar atentos e procurar encontrar sintomas de possíveis perturbações. Identificar sinais. Exatamente, e a partir desse momento em que os miúdos passam, desde o início, a ser bem educados para esta temática, os pais, se não tinham ainda sido educados da forma correta, passam a estar disponíveis para a possibilidade destes temas e a estar atentos, da mesma forma que vão estar atentos aos seus filhos, vão estar atentos a todo o seu meio envolvente, seja no trabalho, seja nas pessoas da sua comunidade com quem estão no dia a dia, e portanto, a partir daí seria um bom começo. Sim, sem dúvida. Eu concordo plenamente. Obrigada pela tua opinião. É muito importante conseguirmos fazer passar neste canal estas informações. Não. Bom, vou lançar aqui agora uma pergunta geral. Desafio-vos a dar resposta dentro das vossas opiniões, como é óbvio. Que é o seguinte: sendo os cuidados de saúde primários a pedra basilar de qualquer sistema de saúde, como é que veem que mais de 42 mil cidadãos de Odivelas e de Louros não têm acesso a médico de família e que medidas é que deverão ser tomadas para reduzir esse número? Quem é que desafia a dar uma solução, uma ideia, uma sugestão? Eu acho que, sendo a contratação dos médicos uma competência da ARS, as autarquias pouco conseguem fazer a esse nível, não é? Exato. Tem que ser um problema a ser resolvido mesmo pelo Poder Central. E eu, como médica e também cidadã, vejo isso com muito maus olhos, porque acho que, uma vez que o Estado diz que cada cidadão tem direito a um médico de família e que trabalha para tal, devia haver mais esforços nesse sentido ao cumprir essa promessa, digamos assim, para que então o cidadão consiga usufruir dos seus direitos. E não consigo perceber porque que se nem todas as pessoas têm acesso, por exemplo, aos hospitais, às especialidades médicas hospitalares, porque é que a nível de cuidados primários nós não temos as crianças que nascem, nem todas têm médico de família. Eu fico a pensar, por isso que é o caso da minha filha, por exemplo, já desloquei várias vezes ao meu centro de saúde, se não tivesse meios para que ela fosse acompanhada fora do centro de saúde, eu nunca teria consultas a tempo, nos tempos certos que são estipulados para a vigilância infantil, nunca teria nada. E se eu, que sou médica, passo por isso, eu fico a pensar como é que são as outras pessoas que dirigem a esses balcões e que simplesmente recebem a resposta de que não tem médico de família, vamos ver se conseguimos atribuir. E isso é grave, porque quando quem fala de uma criança que já nasceu também fala de uma grávida que está em tempo de gestação e que precisa de fazer acompanhamento por não ter médico de família, muitas vezes o seu acompanhamento fica prejudicado. Então a pandemia veio pôr isso de uma forma exposta, de tal forma que torna-se mesmo muito, muito escandaloso, digamos assim. E penso que é um problema da ARS tem que ser resolvido com contratações de mais médicos, formações de mais médicos
e instituições de medidas que consigam cativar os médicos e fidelizá-los no Serviço Nacional de Saúde, porque as condições que são apresentadas agora, muitas delas não vão em encontro daquilo que os médicos esperam. Exatamente. Após tantos anos de formação, tantos anos de estudo, chegar ao fim da sua formação e é posta num sistema que só pede, mas não dá condições de trabalho. Isso também acho que não é funcional. Por isso, acho que é um problema que a ARS tem a plena consciência que tem que resolver, mas por algum motivo que eu desconheça, porque os estudos são feitos, a problemática é-lhes levado, não consigo perceber porque é que ainda estamos nessa situação. Claro que se eu... Sim. Claro que se houvesse alguma forma de se passar essa responsabilidade às autarquias por estarem mais próximos da comunidade, poderia ser uma solução, mas só que da forma como o sistema está montado, não há mesmo possibilidades. E não havendo possibilidades, tem que ser mesmo o Poder Central a resolver isso. E já agora, onde é que as autarquias poderiam influenciar ou conseguir promover alguma alternativa para não continuarmos nesta situação, neste cenário que estamos há anos e anos que ouvimos, não é? Ricardo, o que é que achas que as autarquias poderiam fazer no seu papel, não é? Para ajudar a que se acelerasse uma solução para esta lacuna que todos vivemos e conhecemos. Tal como a doutora Cláudia disse, é verdade que as profissões médicas continuam e vão continuar debaixo da alçada do Ministério da Saúde, ou seja, o Governo Central. Ele é que vai definir contratações, entradas e isso. A autarquia, ao assumir também estas competências no que lhe toca, nos cuidados de saúde primários, vai ter também a possibilidade de influenciar positivamente o Poder Central, e neste caso o Ministério da Saúde, porque imaginemos a competência de criar a infraestrutura passa a ser da autarquia, com os devidos fundos desde o Governo Central e fundos europeus, para criar, por exemplo, um centro de saúde, renovar um centro de saúde, ou criar uma estrutura para a USF de raiz, e vai permitir dizer ao Governo Central, olha, temos esta ideia, queremos fazer isto nesta freguesia, identificamos esta lacuna, e para isto funcionar bem precisamos de X profissionais. Oferecer espaço com capacidade para aumentar o quadro. E fazer o compete à autarquia, neste caso, ao assumir as competências nos cuidados primários, vai passar também a ter uma palavra a dizer e definir também necessidades. Não é o órgão que decide, mas vai começar a dizer, olha, necessitamos X. E alguém vai ter que aceitar e fazer a contratação. Marta, aproveita aqui. Não sendo uma pessoa com muitos conhecimentos sobre o assunto e não estando envolvido diretamente ou de forma profissional no âmbito da saúde, havia alguns pontos que eu ia referir, que a Cláudia referiu e muito bem, e um deles que eu sinto ser muito importante eu quando me candidatei à minha licenciatura, uma das opções que eu tinha era, de facto, seguir medicina. E, portanto, eu percebi mais ou menos e tive contacto com este processo do ensino superior relacionado com os cuidados de saúde, seja medicina, enfermagem, etc. E a quantidade de pessoas que ambicionam seguir uma carreira em medicina e que não têm possibilidade de fazer por falta de vagas é considerável. Como é que começa logo por aí? Depois, tal como a Cláudia disse mais uma vez, o estímulo que é dado aos médicos para seguirem uma carreira através do Sistema Nacional de Saúde também é muito limitado em comparação
com uma carreira através do sistema privado. Portanto, eu não sei do ponto de vista administrativo como é que pode ser resolvido, mas eu acho que há algumas soluções na minha perspectiva que podem não resolver diretamente o assunto, porque isso é uma coisa que infelizmente, mesmo que venha a ser resolvido, pode demorar um bocadinho. Eu acho que há uma data de coisas que se pode fazer para ir tentando colmatar esta falha um bocadinho e tentando trabalhar numa melhoria progressiva e ao mesmo tempo diminuindo a necessidade das pessoas a esses mesmos cuidados de saúde que estão em falha, que estão a entrar em colapso. O primeiro é exatamente fomentar os bons hábitos de saúde. Portanto, se as pessoas estiverem saudáveis, é menos provável que necessitem de visitar os médicos com regularidade e, portanto, se calhar podemos ter médicos a conseguir aceder a mais pessoas dentro das pessoas que realmente precisam desses cuidados de saúde. Portanto, uma alimentação saudável, bons hábitos de prática de exercício físico, por exemplo, a educação para a saúde mental, que permita às pessoas agir sobre estas perturbações, às vezes antes delas desenvolver o suficiente, ao ponto de precisarem de um acompanhamento atento e regular. E depois há outra questão que eu acho que eu defendo, que é a saúde e a saúde pública, principalmente, é um direito de todos nós, mas eu acho que todos nós também temos o dever e a responsabilidade de estimarmos esse mesmo direito. E, portanto, enquanto há muitas pessoas que querem ter acesso a esses cuidados de saúde e que precisam desses cuidados de saúde e não têm, porque infelizmente na altura em que foram precisos não tinham médico de família atribuído, se calhar também há muitas pessoas que tendo esse direito a médico de família não usufruem dele ou não o estimam como deveriam estimar. E se calhar tem que começar a haver aqui um balanceamento entre as pessoas que realmente precisam e as pessoas que têm e que, se não precisam, mesmo não só não precisam, como desvalorizam. E se calhar é um direito que merece ter um bocadinho de contributo parte a parte, e não havendo esse contributo de parte a parte, se calhar é importante haver uma redistribuição desses mesmos direitos pelas pessoas que os prezam e que necessitam deles mais do que outros. Sim. Já agora vou aproveitar e lançar aqui uma questão de uns ouvintes para ti, João Francisco. O bullying da infância não será o primeiro obstáculo a ser prevenido no âmbito dos programas escolares? Estamos a falar da saúde mental, mas também temos essa problemática. Isto merece aqui uma respiração profunda, porque nós neste momento sofremos de dois males, que é o mal do bullying e o mal do bullying mal diagnosticado. Infelizmente eu tenho contacto próximo com pessoas que estão do lado, principalmente dos professores, e depois eu já vou fazer a ligação porque é que eu digo isto, os professores que têm muita dificuldade em impor de forma saudável a sua autoridade sobre os alunos que têm, porque infelizmente quando a impõem são depois quase atacados pelos encarregados de educação, que sentem que os filhos estão no direito de agir como querem e de destabilizar completamente os ambientes de sala de aula. Portanto, logo aí tem que haver isto é um assunto muito sensível, não é? Mas tem que haver aqui uma discrepância entre o que é de facto o bullying e o que é um comportamento que deve ser chamado a atenção, deve ser corrigido, mas do ponto de vista quase pedagógico de género. Ok, isto não é uma coisa que é boa de se fazer, mas a pessoa em questão nem sequer tinha noção do que é que estava a fazer, porque o bullying é uma repressão ativa, não é? Portanto, a pessoa sabe exatamente o que é que está a fazer e coage outra pessoa e limita e oprime. Enquanto muitas vezes há miúdos que não têm noção das atitudes que estão a ter porque não foram educados para as mesmas e, portanto, se calhar até nesse âmbito, incluir uma data de ideias que estão associadas depois a comportamentos de bullying na educação das crianças, logo desde o início, pode prevenir esse tipo de ações. Eu infelizmente não consigo ir muito mais para além disso, porque acho que é um tópico sensível e para falar mais e para dar uma opinião mais, precisava de ter mais conhecimento sobre o assunto e não tendo, também não quero estar aqui. Claro. Não sei se mais algum dos convidados quer comentar sobre esta questão que foi lançada. Cláudia? É o que o João Francisco estava a dizer, isso depende, nós temos que apostar na educação,
não é? Educação e informação. E informação, formação, porque sem isso não há muitas coisas que correm mal. O bullying, por exemplo, imagine, uma criança, é o que o João disse, se a criança não tem noção do que está a fazer porque não foi educada, nós não podemos recriminá-lo, não é? E se o professor tente passar alguma informação, tentar formar aquela criança e instruí-la, se é também enxovalhado pelos pais, é complicado isso, não é? Eu acho que pode haver, mesmo próximo dos educadores, sei lá, programas que também ajudem a própria escola a lidar com o assunto, não é? E tentar ver como é que se pode, de que forma pode chegar a esses pais mais problemáticos. Assim como também falámos há bocado com a proposta do João Francisco sobre investir mais na informação no que toca à desmistificação da saúde mental, não é? Exatamente. Também parte por aí esse tipo de campanhas que devem ser mais focadas e mais reforçadas no espaço escolar e exatamente, na própria comunidade, tentar, porque nós sabemos que existe, para além das salas de aulas, os miúdos vão para a TL, tentar ver se há espaços para ver, nem que seja palestras, exatamente, formações de grupos em que as crianças estão todas juntas e aprendem como estar na sociedade e como respeitar o outro. E eu acho que é um caminho longo a percorrermos, mas tem que ser feito desde o início. E usar também os canais de comunicação para a comunidade em si, através da rádio, dos jornais, da televisão, não é? Exatamente. De meios locais para promover essa divulgação, acima de tudo. É importante a informação para poder saber como atuar, não é? Exatamente. Ricardo e Helena, deixo contigo mais as últimas palavras, pedindo a cada um de vocês que queira dar umas últimas palavras sobre o tema de saúde. Marta, já agora, se calhar, Ricardo, antes de acabar, isto foi uma coisa que eu lembrei em relação à pergunta que fizeram há bocadinho, por causa de haver o problema das pessoas que não têm acesso aos cuidados de saúde primários. Estavam a falar, eu não tenho conhecimento, como disse, em relação às práticas administrativas da distribuição, por exemplo, das verbas, estavam a dizer que é difícil e que é um sistema centralizado que atribui, mas se calhar no âmbito que eu estava a dizer da prevenção e nos fatores indiretos da questão da saúde, se calhar era possível promover uma data, por exemplo, mais partes onde as pessoas tenham capacidade de sair à rua, de estar num ambiente saudável, respirar ar com mais qualidade, ter por exemplo, aqueles máquinas de exercício de exterior em que toda a gente pode ter acesso. Pode haver uma promoção de espaços públicos para esse efeito. Sim, mas isto agora já seria outra coisa, não é organizações, mas de projetos que estejam relacionados com uma alimentação mais saudável, não digo só restaurantes, mas mesmo lojas ou então mesmo nos mercados, promover a que as pessoas acedam a estas alternativas com de forma mais acessível, não é? Porque, infelizmente, esses alimentos com mais qualidade e essas alternativas ditas melhores, hoje em dia ainda são difíceis de arranjar, ou quando se arranjam, vêm com um preço que é difícil de sustentar. Claro. Sim. Ricardo, passa a palavra. Ok, então, relativamente às notas finais, eu tenho uma que é a posição da Iniciativa Liberal de Odivelas em relação à não extensão do contrato de parceria público-privada no nosso hospital de referência, que é o Hospital Beatriz Ancho. E o possível impacto que isso poderá ter na saúde em geral da população. Só para contextualizar, o próprio Tribunal de Contas revelou há pouco tempo num relatório que fez à gestão privada, às PPPs que havia pelo país, e o estudo revelou que a gestão privada destes hospitais permitiu a poupança de mais de 200 milhões de euros
nos 3 hospitais durante 5 anos. Ou seja, o que é que eu quero aqui dizer? O que eu quero dizer é que o nosso atual governo toma posições que não têm em vista o melhor custo-eficácia de tanto de serviços como também de eficácia para a população. Ou seja, com certeza que com base nesta decisão de não prolongar os contratos, teve certamente uma componente ideológica do governo. E isso era a última nota que eu queria aqui deixar, o nosso desacordo em relação a esta medida. Ok. Antes de continuar com as nossas notas finais, tenho aqui mais uma questão que nos estão a colocar sobre a escola. Deve ou não existir um investimento no departamento de psicologia dentro das escolas? Que eu acho que faz todo sentido. Todo o sentido, seguindo a ideia do João Francisco, faz completamente sentido. Faço também a minha opinião pessoal. E eu acho que vai muito para além de ter um psicólogo para dar assistência às crianças que precisam. Não, o psicólogo tem que estar ativamente e constantemente a prevenir e a educar, exatamente a sensibilizar, a quebrar os eventuais estigmas que já estejam construídos na cabeça das crianças. Isto tem que ser todos os anos e várias vezes por ano, se for possível. Tem que se mostrar acessível, tem que estar disponível. As pessoas todos os alunos têm que saber quem é, onde está e como é que podem chegar lá. Ou seja, não pode ser só estar sentado numa secretária, num gabinete e de vez em quando há um miúdo que é mais problemático e que é mandado ao psicólogo quase como um castigo. Não, tem que ser uma pessoa que está ativamente envolvida com a comunidade escolar, que tem uma boa relação com as crianças, que as pessoas se sentem confortáveis para ir e que sabem exatamente o que é que está ali a fazer, porque é uma pessoa que as educa para o tema e, portanto, quando essas crianças têm alguma questão que acham estar relacionada com o tema, aquela pessoa é a entidade de referência no que toca à saúde mental e vai ser a melhor pessoa para poder tirar as dúvidas, poder resolver esses problemas. Portanto, eu acho que é absolutamente essencial. Eu acrescentaria só que, desculpa Marta, acrescentaria só que, além do psicólogo para a população discente, para as crianças, também o que não mencionámos aqui, mas também há o desgaste psicológico dos professores, do corpo docente e não docente. Do corpo docente, sim, porque devido até ao bullying, às vezes crianças com uma estrutura familiar menos consolidada são quem está na linha da frente e também muitas vezes precisam de apoio psicológico também no seu desempenho do dia a dia, e isso seria benéfico para todos, para as crianças, para os professores e para o meio envolvente, no geral. Pois, porque eu acho que até as escolas já têm, muitas delas já têm psicólogos, só que nesse modelo que o João Francisco referiu, está lá fechado dentro de um gabinete, à espera que que seja mais problemático lhe bata à porta por indicação, por indicação até das educadoras e das professoras que vão notificando. Mas um departamento já vai muito além. Eu acho que sim, porque um departamento não tem, para além da parte clínica, tem essa parte formativa. Agora, só que está lá presente fisicamente, é uma referência local que podem contar permanentemente lá, e não um psicólogo. Exatamente. A fazer 5 dias, a percorrer um de cada vez, à terça-feira vou ali, à quarta-feira vou lá. Não é bem esse tipo de modelo que nós procuramos desenvolver, não é? Exato. E não estar dependente de uma pessoa, de um horário. Não, e depende do caráter da pessoa, se a pessoa é mais proativa, se é mais passiva. Assim era mais independente e mais abrangente. Claro. Bom, da nossa parte, não tendo mais questões, eu ainda adiantava uma nota final à doutora Cláudia, se quiser dar alguma nota final sobre o tema saúde. Bem, no que respeita à saúde, sim, eu acho que
as autarquias deviam não ter receio de aceitar essa responsabilidade que o Estado quer transmitir, não é? Quer transferir, e que, mas claro que devem certificar dos apoios que vão tendo, tanto do poder central como da comunidade e também dos ACEs que estão ligados, não é? E dar continuidade nos que já têm ao plano local de saúde, com mais projetos e envolvendo-se de uma forma mais ativa, sim. Eu acho que faz todo sentido. Exato. E nota final, João Francisco, queres deixar uma nota final do teu contributo? Sim, é só deixar aqui um bocadinho, fazer um bocadinho aqui campanha à causa que eu represento e tentar que se comece a ter um bocadinho mais atenção à possibilidade de incluir os cuidados de saúde mental como cuidados de saúde primária e que seja de mais fácil acesso à maioria da população, que eu sei que é difícil e ainda agora estivemos aqui a discutir que existem falta de profissionais para dar cuidados, os atuais cuidados de saúde primários, mas também se calhar há muitos profissionais de saúde que estão prontos e disponíveis para se envolverem em movimentos como este e que estão dispostos a ajudar e só falta um bocadinho de iniciativa da parte do setor público em pôr projetos deste género em ação e que podem fazer, sem dúvida a diferença. Já falámos em questão das escolas, mas para muitas outras situações. Claro, estenda-se para toda a comunidade local, acima de tudo. Pronto, da minha parte eu agradeço imenso a vossa disponibilidade por terem podido partilhar as vossas opiniões nesta live sobre um tema tão delicado como é a saúde, que abrange muitas questões. E aqui só tivemos, promovemos aqui uma oportunidade de expor alguma das nossas medidas que constam no nosso programa da Iniciativa Liberal, Odivelas, e quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram a assistir e aos que irão assistir, entretanto, a esta live. E recordar-vos que nós temos o nosso programa disponível para poderem consultar no nosso site odivelasliberal.pt. Estamos também sempre ao dispor para ouvir as vossas sugestões de melhorias e acréscimo de outras questões que possam não ter sido referidas no nosso programa. Têm os nossos contactos em todas as redes sociais, façam chegar a nós a vossa opinião, a vossa voz, que é uma mais-valia e é uma chance que nós temos neste momento de tentar melhor o que tem sido feito até hoje. Muito obrigada a todos e damos por concluída a live sobre o tema de saúde. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado. Obrigado a todos. Deus, até à próxima. Até à próxima.